Olá, bem-vindo ao canal do blog Les Divas. Esse vídeo faz parte da série Minha Doce Curitiba e hoje nós estamos aqui no famoso brigadeiro e vamos ensinar para vocês uma receitinha deliciosa de petit gâteau de brigadeiro. Se você ficou curioso para conferir, continue assistindo e vem com a gente. Então hoje, no 5º episódio da série, vocês vão conhecer o famoso brigadeiro. O doce mais amado dos brasileiros é o carro-chefe dessa brigadeiria, que oferece até 26 sabores de brigadeiros. Desde o mais tradicional, como chocolate ao leite, até os mais diferentes, como de pinhão e banana da terra. E a maioria dos sabores, eles não contêm glúten e em breve terão opções light. Mas as opções não param por aí. Você também pode experimentar outros doces deliciosos, como o bolo de cacau com calda, alfajor recheado, brigadeiro de colher, além de bebidas especiais como os brigadeiros quentes, na versão de chocolate ao leite. E outra opção super irresistível é a versão de chocolate quente com brigadeiro na borda da caneca. O menu também recebe novas adições a cada estação. Por exemplo, no verão, vocês podem conferir aqui um sorvete de brigadeiro. E agora, no inverno, vocês podem conferir também uma deliciosa sopinha de brigadeiro. O responsável por essas delícias é o chefe Leandro Blaskowski, que faz questão de comercializar os docinhos sempre fresquinhos. A massa é sempre feita no dia e os seus brigadeiros vão ser enrolados na hora. A sala de produção, como vocês podem ver, é de vidro, então você consegue acompanhar o nascimento do seu brigadeiro em tempo real. Se você estiver sem tempo, também pode comprar um combo de brigadeiros para você levar para casa. Ou se tiver algum evento especial planejado, também pode realizar uma encomenda. A primeira loja do Famoso está localizada no bairro Gulang, mas recentemente eles também inauguraram uma unidade lá na Água Verde, na Avenida Iguaçu. Bom, e hoje eu tô aqui com o chefe Leandro. Leandro, muito obrigada por nos receber. E conta pra gente, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um petit gâteau de brigadeiro de chocolate belga. É uma receita super simples, leva poucos ingredientes e não leva muito tempo para fazer. Então, bem tranquilo, uma receita bem fácil e dinâmica. Que delícia! Então conta, o que eu vou precisar para fazer essa receita? Bom, você precisa de um brigadeiro pronto, que é um brigadeiro simples, só que feito com chocolate mais selecionado. Esse brigadeiro já está em mãos aqui. A gente precisa de 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. A gente precisa de 2 gemas separadas, que totalizam em torno de 35 gramas. Depende um pouquinho do tamanho do ovo. A gente precisa de 2 ovos inteiros, em torno de 115 gramas mais ou menos de ovo inteiro. Também dá uma variadinha de acordo com o ovo que você for usar. 25 gramas de açúcar. Parece nada, mas como a gente já tem um brigadeiro mais doce, é um toquinho só mesmo de açúcar. 3 gramas de sal, uma pitadinha de sal para equilibrar. Acho que é interessante em quase todas as receitas doces. Aqui nós temos 85 gramas de farinha peneirada. A gente precisa de um pouquinho de óleo de milho para untar as forminhas. E forminhas que podem ser forminhas de silicone ou forminhas próprias para petit gâteau. Então vamos lá. Aqui a gente começa com o brigadeiro. Esse aqui ainda está quentinho, então vai ser bem fácil de derreter a manteiga. A gente põe 100 gramas de manteiga. E daí a gente vai misturar essa manteiga nesse brigadeiro. Como o brigadeiro está quentinho, vai ser mais fácil um pouquinho de derreter. Então aqui a gente derreteu a manteiga, no brigadeiro ainda morninho, né? Aqui nesse momento da receita, o brigadeiro e a manteiga ainda ficam um pouco separados. O brigadeiro tem uma textura mais pesada, né? E a manteiga é bem levinha. Então parece que está meio errado, mas é assim mesmo. Vai dar certo. Nesse momento não é tão importante. O importante é derreter essa manteiga no brigadeiro. Um outro bol de inox. A gente coloca os ovos, a gema, o açúcar e o sal. Daí a gente vai bater levemente. Dependendo da temperatura que o ovo esteja, é necessário um pouquinho mais de empenho. Se o ovo estiver muito gelado, a gema precisa ser batida um pouquinho mais, tá?
Como que a gente sabe, assim, quando tá no ponto legal que dissolveu Ela tá bem homogênea. Bem homogênea. É uma mistura homogênea, uma espuminha leve. Você vê que não tem nenhum ingrediente em pedaços, que virou realmente uma mistura. Tá. Depois desse ponto, a gente vai misturar o conteúdo dos dois bolos. Aqui, a gente misturando o conteúdo dos dois, que é o momento que a gente precisa do maior empenho, eu vou começar com o batedor aqui, depois eu passo Pra espátula. para a espátula. A espátula facilita um pouco, só para a gente poder misturar. Fica uma massa bem lisa, bem bonita. E é uma receita bem fácil de trabalhar. Você pode fazer de última hora, chegou visita em casa, você quer fazer, você vai lá rapidinho, faz um brigadeiro bem rapidinho. Sim. São ingredientes bem fáceis, assim, né? Normalmente a gente tem em casa. Ou o chocolate belga, no caso, também é fácil de encontrar. A massa fica bem lisa. Agora, nesse momento, ela se torna um pouquinho mais pesada, mas nada muito pesado. E depois desse momento aqui, que a massa também está bem homogênea, a gente vai acrescentar farinha. A farinha a gente coloca ela de uma forma... Pode colocar em 2 etapas ela, justamente porque a farinha já está peneirada, então ela vai agregar na massa bem facilmente. E aqui é importante que a gente não bata, somente misture. Então a gente mistura metade dela, depois outra metade. Melhor ainda fazer tudo na mão, nem suja a batedeira, né? Pois é uma receita tão simples Bem que não é prática. necessário usar a batedeira. E a batedeira, ela pode te ajudar, mas aqui nessa receita você vai fazer mais sujeira com a batedeira do que com a mão. Não tem necessidade de batedeira. Uma massa muito delicada. A massa está prontinha. E agora é só a gente colocar nas forminhas. Para colocar nas forminhas, o ideal, mesmo que sejam forminhas antiaderentes, que são essas que a gente vai usar, são forminhas de cupcake, que são um pouquinho menores do que a forminha do próprio petit gâteau, mas elas são um pouquinho mais práticas e mais fáceis de você dar um acabamento legal. Então, mesmo que sejam antiaderentes, é bacana passar um pouquinho de óleo, mas uma quantidade bem delicada, só para ajudar no acabamento, tá? Então aqui a parte de finalização, né? A gente vai colocar a massa pronta, já tá com a farinha misturada, prontinha. O ideal é pelo menos uma meia hora de descanso para a massa, mas se o brigadeiro não estiver tão quente e os ingredientes estiverem em temperatura ambiente, já vai ser possível de você assar. Pontos importantes a observar. O forno ele tem que ter aquecimento inferior e superior para ter um acabamento bem legal e para a massa fazer uma casquinha em volta do bolinho todo. Se tiver aquecimento só embaixo, a massa da parte de cima ela não vai ficar crocante. O que vai acontecer? Ela vai continuar crua e o que seria o recheio vai continuar na superfície. Então é importante que esse forno tenha aquecimento inferior e superior. Num forno comum elétrico, fica em torno de uns 9 minutos, de 8 a 9 minutos. Mas sempre é importante você fazer um sozinho e testar para ver se você conseguiu um resultado bacana, para você fazer daí uma adaptação de receita. Se o teu forno for um pouquinho mais forte, você deixa 7 ou 7,5 ou deixa 9. Aumenta um pouquinho a temperatura, questão de 5 graus, 5 graus a mais ou a menos. É bacana sempre fazer esse teste. Mas o mais importante de tudo é pré-aquecer o forno. O forno estando uns 10 minutinhos ligado, se for um dia muito frio, 15 minutinhos é o suficiente. Daí você faz esse teste e daí você sabe o que você vai ter de surpresas, né? E qual a temperatura média assim, que você aconselha? Em torno de 180 a 190 graus. Legal. Daí depende um pouquinho desse tipo de forno, forno que você vai usar, se o forno tem ventilação ou não. Isso é bacana dar uma observada daí. Legal, tá? bacana. Mas em relação a isso, sendo um forno elétrico, que tenha esses aquecimentos, né? Funciona super bem, é só questão de você ajustar a tua receita. Legal. Tá? Aqui para colocar na forminha, você só não pode encher demais a forminha, senão o bolinho vai crescer, mesmo não tendo fermento, ele cresce e ele transborda. Então a gente deixa em torno de meio dedo a um dedo
depende da grossura do dedo também, mas um meio dedo é o suficiente para essa massa poder crescer e o bolinho ficar crocante, tá? Então eu vou colocar aqui pra gente, e daí depois a gente vai assar esses bolinhos. Você coloca com a ajuda de 2 colheres, ou uma conchinha pequena. O importante é não encher demais, tá? Tá. As forminhas já estão levemente untadas, tá? É bem pouquinho mesmo. Eu vou fazer o teste em 1 também. E daí depois a gente faz mais 2 pra gente ver como é que ficou. Legal. Tá? Então aqui, como a forminha é de silicone, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de manipular, tá? Mas você pode colocar com a ajuda de uma outra forma, que não tem que ser antiaderente. O importante é que ela não seja grossa, seja fininha para o calor passar bem de uma forma eficaz. Vamos lá, vamos ao forno. Então aqui já tenho mais 2 petis, tenho já um em teste, e aqui a gente já vai colocar mais 2 assim que aqueles lá saírem, daí a gente já sabe o tempo certinho e tudo mais. Então agora a gente vai desenformar o petit gâteau. Vamos ver se o nosso tempo foi o suficiente. A gente dá uma ajudinha com algum utensílio, alguma faquinha. Essa é a parte mais difícil, mas é só ter paciência que vai, né? É, por isso que é interessante usar uma forminha antiaderente para ter um acabamento bem bacana. Ó. Vocês podem ver que o acabamento dele tá bem legal. É uma leve batidinha de açúcar de confeiteiro em cima. Para qualquer detalhe que ele tenha, ele já dá uma disfarçadinha. E fica bem sofisticado. Essa é uma montagem bem básica de petit gâteau. O petit gâteau não é uma sobremesa maravilhosa na montagem. Você pode usar uma caldinha, alguma coisa no seu prato. Mas a grande graça do petit gâteau é o charme do recheio, né? Então ele é quase que uma sobremesa surpresa, assim, né? Então você pode ver que o recheio está extremamente cremoso. Você pode comer com sorvete. E por hoje é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aqui abaixo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que a gente posta. Vocês também podem nos acompanhar nas mídias sociais que vão estar aqui na tela e assistir os outros vídeos da nossa série clicando nessas miniaturas. Um super beijo para vocês e até a próxima. Au revoir!